Seja bem-vindo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. A história de Bloody Mary tem sido contada de várias maneiras, com muitas versões diferentes e variações ao longo dos anos. A seguir, vou contar uma das versões mais populares da história, com detalhes e informações adicionais. A lenda de Bloody Mary remonta ao século XVI, na Inglaterra. De acordo com a lenda, Mary era uma jovem nobre que viveu em um castelo com seus pais. Ela era bonita e inteligente, mas também era solitária e se sentia incompreendida. Mary desenvolveu um grande interesse em alquimia e magia, e começou a estudar os textos antigos que encontrava na biblioteca do castelo. Ela acreditava que a magia poderia ajudá-la a se conectar com os espíritos e encontrar um propósito maior na vida. No entanto, seus estudos foram descobertos por um padre local, que a acusou de bruxaria e a denunciou às autoridades. Mary foi presa e torturada por semanas, mas se recusou a confessar seus supostos crimes. Finalmente, ela foi levada a julgamento e condenada à morte. Antes de ser executada, Mary teria gritado uma maldição para todos que a haviam condenado e jurou que retornaria dos mortos para se vingar. Pouco tempo depois, aconteceram vários incidentes estranhos no castelo, incluindo vozes sussurrantes e objetos que se moviam sozinhos. Muitos moradores da região acreditavam que Mary havia voltado dos mortos para cumprir sua maldição. Anos depois, a lenda de Bloody Mary se espalhou para outras partes do mundo. Acredita-se que a prática de invocar o espírito de Mary diante de um espelho tenha sido criada como uma forma de provar a coragem ou acreditar em algo sobrenatural. Algumas variações da lenda de Bloody Mary afirmam que, se você pronunciar o nome dela 3 vezes diante de um espelho, Mary aparecerá como uma figura espectral coberta de sangue. Ela pode tentar agarrá-lo ou até mesmo matá-lo, dependendo da versão da história. Embora a lenda seja apenas uma história inventada, muitas pessoas ainda sentem medo ao pensar em Bloody Mary e evitam brincar com a lenda em festas ou eventos assustadores. A história é frequentemente usada como inspiração para filmes de terror e outras formas de entretenimento macabro. A lenda de Bloody Mary ganhou ainda mais notoriedade no final do século XIX e início do século XX, quando a prática de invocar espíritos se tornou uma forma popular de entretenimento entre as classes média e alta. Nessa época, as pessoas frequentemente realizavam sessões de espiritismo em suas casas, tentando se comunicar com os mortos ou invocar espíritos. A lenda de Bloody Mary foi incorporada a essas sessões de espiritismo como uma forma de provar a coragem e testar a credulidade dos participantes. Embora a prática possa parecer inofensiva, muitas pessoas relataram experiências assustadoras e inexplicáveis ao tentar invocar o espírito de Mary. Na década de 1970, a lenda de Bloody Mary se tornou uma sensação em escolas de todo o mundo, onde os alunos faziam a invocação em banheiros escuros ou outros locais assustadores. Embora a prática fosse vista como uma brincadeira, muitos pais e educadores se preocupavam com o potencial de trauma emocional que poderia causar aos jovens. Hoje em dia, a lenda de Bloody Mary continua sendo uma fonte popular de inspiração para filmes, livros e outras formas de entretenimento assustador. Embora a origem da lenda ainda seja um mistério, muitas pessoas acreditam que ela tenha surgido como uma forma de contar histórias assustadoras e advertir as pessoas contra o perigo de se envolver com o ocultismo e a magia negra. Independentemente de sua origem, a lenda de Bloody Mary permanece uma das histórias de terror mais famosas e duradouras da cultura popular. Se você decidir tentar invocar o espírito de Mary diante de um espelho, tenha em mente que isso pode ser uma brincadeira assustadora e que a lenda pode ser perigosa para aqueles que se envolvem com o sobrenatural. Embora muitas pessoas acreditem que a lenda de Bloody Mary seja apenas uma história assustadora, há aqueles que afirmam ter tido experiências sobrenaturais ao tentar invocar o espírito de Mary. Algumas pessoas afirmam ter visto uma figura fantasmagórica no espelho, enquanto outras relatam ter ouvido vozes sussurrantes ou ter sentido uma presença maligna no quarto. Alguns estudiosos da história do ocultismo afirmam que a lenda de Bloody Mary tem raízes profundas na magia e na alquimia medieval. Segundo esses estudiosos, a figura de Mary pode ser baseada em personagens históricos, como a Rainha Mary da Inglaterra, que foi chamada de Bloody Mary por sua perseguição aos protestantes durante seu reinado.
Independentemente da origem da lenda, a invocação de Bloody Mary continua sendo uma prática popular em muitas partes do mundo. Embora possa parecer uma brincadeira inofensiva, é importante lembrar que o ocultismo e a magia negra podem ser perigosos e que é preciso tomar cuidado ao se envolver com essas práticas. Se você estiver interessado em aprender mais sobre a história da lenda de Bloody Mary ou em experimentar a invocação do espírito de Mary, é importante pesquisar cuidadosamente e procurar orientação de profissionais qualificados. Lembre-se sempre de que a segurança é a prioridade número 1 e que é melhor evitar práticas que possam colocá-lo em risco físico ou emocional.